Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Papo Embalado. Esse é o videocast da Val Group e aqui a gente fala sobre tecnologia, inovação e sustentabilidade na indústria do plástico. E hoje a gente vai falar sobre uma gigante do setor de alimentos e de bebidas, a Nestlé. A Nestlé tem a circularidade como um pilar cada vez mais importante na estratégia da empresa. Mas como é que você pode buscar, esse ciclo de vida mais sustentável para as embalagens da Nestlé? Como é que isso se torna ali em ações concretas dentro da empresa? É sobre isso que a gente vai conversar com o Felipe Simone, que está aqui com a gente, que é gerente de embalagem no Brasil. Felipe, obrigado por estar aqui com a gente. Prazer, obrigado pelo convite, João e o time Val Group. Muito legal, obrigado por estar aqui com a gente também. Também com o Luiz Colasso, que é gerente de ESG da Nestlé. Obrigado também por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, obrigado ao grupo. Vai ser um prazer imenso estar aqui com vocês hoje. E um dos casos que a gente vai abordar aqui, além de falar sobre as metas da empresa, de sustentabilidade, os desafios também para tornar as embalagens cada vez mais circulares, a gente vai conversar um pouco sobre o case do Kit Kat, da embalagem do Kit Kat, que já ficou famoso no meio, e eu vou querer saber mais sobre isso. Quem está aqui com a gente também pela Val Group é o João Alves, que é gerente de inovação corporativa. Obrigado também, João, por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado ao público que está nos acompanhando. Para mim é um prazer estar aqui com vocês também. Muito bem. E a gente te convida para fazer companhia aqui para a gente, para entender aí como é que as parcerias estratégicas estão tornando a sustentabilidade mais real do que nunca. Felipe, vou começar com você o nosso papo aqui para a gente já dar o start, como se diz por aí, A Nestlé é uma das maiores empresas de alimentos do mundo, Como é que a Nestlé consegue integrar, com o tamanho que tem, a circularidade dentro da sua estratégia de embalagens, Você tem também números para apresentar para a gente, de metas, o que a Nestlé pensa em relação a essa questão da circularidade? Sim, Esse é um desafio não somente do Brasil, Então a gente tem um benefício, e a oportunidade de, por ser uma empresa global, A gente está super conectado ao que já tem de tecnologia, metas e compromissos em todo o mundo, Então esses desafios, e quando a gente fala em circularidade, começou muito antes, do case do Kit Kat, então é um time grande aí envolvido, que tem trabalhado nisso há muitos anos. Então, lá em 2018, 2019, a Nestlé, junto com outras grandes aí, assumiram alguns compromissos públicos de tornar, as suas embalagens cada vez mais circulares, como você bem comentou. Então, nesses compromissos, tem algumas pré-requisitos, algumas boas práticas, que lá atrás, sem a gente imaginar o que surgiria e se seria possível ou não, junto com guidelines da Ciflex, Ellen MacArthur, algumas dessas grandes aí, o mercado entendeu que, precisava criar algumas regras e algumas práticas para tornar as embalagens cada vez mais parecidas e monomateriais, para permitir essa reciclagem depois, do consumo, Quando a gente fala numa embalagem circular, para o pessoal de casa entender, isso significa o quê? Que essa embalagem um dia vai voltar a ser uma embalagem? Essa é uma ótima pergunta, Essa circularidade, o que a gente tem, Tem algumas diferentes classificações, mas a ideia é que ela não tenha um fim que se perca toda aquela energia, aquela cadeia, as matérias-primas que foram extraídas de algumas fontes até não renováveis, outras renováveis, mas que ela recircule. Não necessariamente, às vezes, volte a ser exatamente a mesma embalagem, mas que ela faça parte, talvez, de uma nova cadeia, que esse ciclo se estenda, Então, aí depende do tipo de reciclagem, do tipo de cadeia, níveis de criticidade em termos de segurança alimentar, se não é um produto alimentício, mas a circularidade, na verdade, é evitar que esse produto acabe num aterro, no landfill ou em lugares aí indesejados, Então, postergar a vida útil do material.
E fala sobre as metas. Você ia falando, eu acabei te interrompendo. Desculpa, Isso. mas Não, tranquilo. continua. Então lá atrás, né, a Nestlé assumiu alguns compromissos. Então, em linhas gerais, né, quando a gente fala em circularidade, a gente está falando de 5 pilares, mas onde envolve embalagem, os principais, né, que eu sou responsável aí pelos indicadores. Um que a gente chama de Design for Recycling, que é, ou seja, desenhar as embalagens para que elas sejam recicladas. Não significa que ela automaticamente vai ser reciclada, mas como eu comentei, uma preparação para que, uma vez havendo tecnologia e infraestrutura, ela possa ser reciclada. O outro é reduzir ao máximo o consumo de plástico virgem. Então isso é como? Incorporando conteúdo reciclado, né, na embalagem, reduzindo onde é possível reduzir, eliminando embalagens não necessárias. E um outro pilar ali que a gente chama de Fit for Purpose, que é o quê? Ter a menor quantidade de embalagem possível, desde que ela não comprometa a proteção do produto, desempenho, funcionalidade, porque no fim da cadeia, o produto em si, né, o chocolate, o leite, demanda bastante consumo de recursos, né, naturais, e a embalagem no final tem a sua contribuição. Então, se ela pecar e não proteger todo aquele recurso que foi, né, utilizado na cadeia, acaba se jogando muito mais, né, recurso fora do que se a gente economiza na embalagem, né? Então, quando a gente fala dessas metas, você pediu um pouco de referências de números, né? Então, a gente colocou algumas metas bem agressivas de ter 100% das nossas embalagens desenhada para ser reciclada até 2025, conhecido como esse ano. Claro, tem alguns desafios, né? Então, esses últimos são os projetos mais desafiadores, né? Então, além de alguns que a gente vai conversar hoje, a gente, cafés, alguns produtos bem sensíveis, a gente já tem algumas soluções. Reduzir em 1/3 o nosso consumo de plástico versus a base de 2018, o que traz desafios enormes aí, ou seja, crescer sem impactar, né? Então isso é um grande desafio. E o demais aí é uma questão mais holística, né? De a embalagem adequada para o produto e para o processo, né? Então não tem um indicador, um número, mas em linhas gerais. E os outros pilares, né? Eu acabo não sendo responsável, junto com o time de SG, que é a neutralidade plástica, promover a reciclagem pós-consumo com ações e não só dentro já do nosso controle, mas aí já no mercado, né? Fazer que essas embalagens tenham um destino adequado, né? Agora, dentro dessa lógica da circularidade, Luiz, o caso do Kit Kat virou emblemático não só na Nestlé, mas na indústria de uma forma geral. Queria que você explicasse por que essa embalagem do Kit Kat ficou tão famosa dentro do meio das embalagens. É um case muito legal de ser contado, porque ele começa anos antes de realmente a embalagem ter sido lançada no mercado. Tudo começa nesses compromissos para o futuro, né? O compromisso global da Nestlé e das outras grandes multinacionais, mas trazendo o caso aqui que o Felipe comentou, como é o Fit for Purpose, Design for Recycling, usar material reciclado, né, nas embalagens. Isso começa com o nosso time de regulatórios e assuntos públicos, porque a legislação brasileira não permitia o uso de embalagem reciclada em contato com o alimento, principalmente em chocolate, né, a área que eu trabalho hoje. Isso começa lá em 2022, com uma pressão, né, uma conversa com a Anvisa, e fala, olha, funciona, a gente tem um case na Austrália, tem um case no Japão, e um certo ceticismo, né? Mas talvez não dê certo, talvez demore muito. E no paralelo, em marketing e todo o time de engenharia já pensando como que a gente ia lançar. Porque essa é uma embalagem de plástico 100% reciclado, é isso? 100% reciclado. Essa é que é a mágica da história. Sim. Exatamente. Só que é um plástico reciclado que vai ter contato com um produto que é um alimento, com chocolate, né? Então, daí vem todas essas conversas com órgãos reguladores para explicar. E aí vocês tinham que mostrar que já existiam casos no mundo. Já existia no mundo. A gente explicou que a segurança alimentar é o primeiro pilar. Como o Felipe comentou, não adianta eu ter uma embalagem que vai comprometer a qualidade, todas as características do produto, porque a finalidade da embalagem é preservar ou o alimento ou o produto em si, né? E tudo isso foi um trabalho
multissetorial dentro da Nestlé, inclusive com os órgãos regulatórios. A gente importou produtos desses países, das outras Nestlés do mundo, para provar que funcionava. E, para nossa surpresa, isso foi muito bem aceito pela comunidade científica, técnica. E, no paralelo, a gente já tinha uma campanha de marketing, que marca ia usar, como que a gente ia trazer esse tema que é tão emblemático, né? A poluição plástica, o uso de plástico, de uma forma positiva, de uma forma que a gente pudesse transformar, dar uma nova vida útil e mostrar que a circularidade é possível. Então a gente lança em 2024, no final do ano passado, a primeira marca a usar uma embalagem 100% de plástico reciclado aqui no Brasil foi Kit Kat, e a gente lança uma embalagem manifesto, que tinha o nosso finger, né, o chocolate ali do Kit Kat, em formato do triângulo de reciclabilidade, né, da reciclagem, e uma landing page, um site de Kit Kat explicando para o consumidor que era seguro, como funcionava, o que era reciclagem química, por que era importante esse novo passo, e não só para a Nestlé, mas para o brasileiro, né, para o nosso país, rumo à circularidade de fato, né, materiais positivos para a gente, para a indústria e para o meio ambiente. Agora, Luiz, Felipe, João, agora vocês me ajudam aqui, porque assim, não é pegar uma embalagem que já foi usada, chegar lá e reembalar e acabou. Não tem nada a ver com isso, né? Porque assim, para o pessoal entender direito em casa, quando a gente fala de ser uma embalagem 100% reciclada, o que a gente entende por isso, né? O que exatamente, que processos que esse material todo passa, que esse plástico passa para ser considerado 100% reciclado? Posso começar e aí, por favor, manda complemente, né? Acho que um ponto importante, né? Ela é uma embalagem reciclada pós-consumo, né? Esse é um grande desafio, né? Como, por exemplo, reciclagem pós-industrial, aparas da indústria de embalagem, essas não são consideradas como uma reciclagem pós-consumo, ou seja, a ideia realmente é neutralizar o que foi para o mercado e para o consumidor final, mas em linhas bem simples, assim, né? Diferente de outros processos de reciclagem mecânica, que é pegar essa embalagem, limpar, picotar ela, moldar ela novamente, regranular e fazer uma nova embalagem. Esse processo tem algumas questões, né? A cadeia de PET, que é uma cadeia mais consolidada, ela é bem controlada e já está bem avançado. Mas quando a gente fala em poliolefinas, né, que são embalagens de polietileno, polipropileno, isso era um desafio, né? Essa cadeia tão diversa, com materiais muito diferentes. Nesse caso, ela volta, né? Ela é uma reciclagem avançada, né? Química, ele volta a ser um óleo pirolítico. Então é como se fosse um petróleo, um nafta que veio lá da petroquímica, só que agora recuperado desses materiais, ele volta a ser monômero, ou seja, a menor partezinha que juntando várias vira uma molécula grandona de plástico, ou seja, ele volta a ser como se fosse virgem, né? Então entra numa classificação que a gente chama de like virgin, né? Então, por isso ele é tão seguro e por isso que o Luiz comentou muito bem em relação às certificações, né? As certificações são internacionais, processos auditados, então o fornecedor quem coletou o plástico, quem produziu o óleo, quem produziu a resina, o convertedor que fez aquele filme, quem imprimiu, juntou com outros materiais, ou seja, todo o processo é auditado por um controle que eles chamam de balanço de massa, porque uma vez que ele volta ali para a petroquímica, é impossível diferenciar se aquele produto foi reciclado ou não, né? Então, essa foi uma grande... Então, quando demonstrou isso, né, para os órgãos, né? Então, aqui no Brasil, né, a Braskem representando também a indústria, né, os convertedores, todo mundo junto ali demonstrando, foi o que mostrou, poxa, realmente é diferente, né? Tira essa preocupação, né, da questão de ter uma contaminação, uma questão ali que a reciclagem mecânica tem alguns riscos, e nesse caso, por isso permitiu ser 100% embalagem reciclada. Só para complementar, Mauro, e também para ficar claro para o público, né? A ideia da reciclagem avançada não é produzir só a reciclagem reciclada, a resina reciclada, né? A reciclagem avançada, ela produz uma resina virgem. Então, diferente da reciclagem mecânica, né, que funciona muito bem para alguns materiais, como, por exemplo, o poliéster das garrafas, onde aí sim nós temos um processo de reciclagem mecânica que de fato
faz a descontaminação e consegue elevar as propriedades físico-químicas da resina para poder fazer com que essa resina volte a ser uma garrafa PET, o polietileno e o polipropileno não têm essa propriedade. Uhum. Então aí o que foi preciso fazer? A gente teve que despolimerizar esse material, né? Transformar ele na matéria-prima dele de novo, para daí a gente conseguir produzir uma resina com qualidade de virgem. Então, por esse motivo, a gente consegue usar essa resina, esse material em qualquer tipo de produto. Quando você está falando de uma resina virgem, é aquela que nunca tinha sido usada, Exato, né? Então, ela vem do petróleo. no Exato. caso, essa já foi usada, mas com todo esse processo que vocês descreveram, Sim. ela passa a ter as mesmas propriedades, as mesmas qualidades de uma resina virgem. Perfeito. É isso. Ô Luiz, com tudo isso que vocês contaram aqui, o que você acha que esse caso da embalagem do Kit Kat trouxe de grande aprendizado para a Nestlé, para você pessoalmente, que vivenciou, né, para vocês todos os profissionais da Nestlé que vivenciaram esse processo? Eu acho que o primeiro ponto é possível. Eu acho... Tudo que é sustentabilidade, ESG, sempre tem aquele pezinho do... Mas será que dá certo? Eu vou ser o primeiro mesmo? Com quem que eu preciso me unir? Né? Quais são os stakeholders-chave para esse projeto dar certo? Né? Muitas discussões, eu acho que a gente passou horas e horas e horas em reuniões, inclusive até para uma comunicação reativa. Talvez se a gente tivesse um consumidor, por exemplo, mas vocês estão embalando o meu chocolate com plástico reciclado, peraí, isso é seguro? Não é? Como que eu explico de uma forma simples, democrática e de fácil acesso para o consumidor que isso é seguro e é possível? Porque muitos dos consumidores que a gente conversou depois por que ninguém fez antes? Se é seguro e se é factível de fato, por que ninguém fez? E a gente volta, por que ninguém fez antes? Né? Talvez essa ousadia que a Nestlé permite a gente ter no dia a dia e esse potencial em larga escala que a gente tem com marcas que realmente compram o projeto e compram a ideia, permitiram que a gente fosse o primeiro, que a gente trouxesse essa tecnologia de fora para provar que dá certo. E, obviamente, todo um corpo técnico, inclusive o Felipe está aqui, né, representando todo um time muito capacitado para explicar de uma forma fácil, para quem precisa entender de uma forma fácil, e muito complexa quando a gente precisou desenvolver materiais para a própria Anvisa e para o nosso próprio Global, que também nos questionou, mas por que agora? Por que ser a primeira marca? E o aprendizado, de fato, é possível fazer. Temos muitos desafios financeiros e técnicos ainda para isso aumentar em larga escala, mas a gente percebeu que, dado esse primeiro passo, as coisas ficam muito mais fáceis a partir de agora. Luiz, só complementar. Luiz, essa ousadia com responsabilidade, né, que vocês fizeram, porque garantiram toda a segurança, né, e tudo mais, é fundamental para que nós, né, da cadeia de indústria de produção de embalagens, tenhamos fôlego para fazer novos investimentos, porque os investimentos para essas novas tecnologias são altíssimos, né? Então, imagina que você precisa transformar uma coisa que iria para o aterro sanitário, que não tinha nenhuma aplicação na indústria, em algo que pode entrar em contato direto com algo tão precioso quanto o alimento de forma segura. Sim. E complementando, acho que como aprendizado pessoal e de negócio, né? Eu gosto muito do termo que o Luiz usa, né, de edição manifesto, né? Ou seja, foi realmente se manifestar, mostrar o nosso interesse, que tecnicamente era possível, para ajudar também, né, a cadeia a buscar esse tipo de solução para nos ajudar também a entregar esses compromissos, né, que é de vários elos da cadeia, você vê até regulatórios. E aí, assim, né, e pessoalmente falando, é aquilo, comece e depois melhora, sabe? Então, senão a gente fica muito no campo das ideias, e aí o crivo que a gente usa, né, e qualidade, segurança alimentar, é o principal pilar na Nestlé, garantir nutrição, segurança. Se a gente, né, o pensamento que eu tenho de área técnica, né, que ajuda junto com o comercial, marketing, poxa, isso que eu quero fazer e testar é seguro? Sim. Poxa, eu preciso gastar muito para testar e aprender e ter esses feedbacks? Não. Poxa, então por que não fazer? Né? Então isso é um pouquinho de
claro, envolve muitas coisas, principalmente com marcas icônicas aí, né, que tem uma responsabilidade grande. Então, garantir tudo isso antes foi o que permitiu isso ter sido tão rápido e parecer simples, né? Mas muita dedicação e muitos anos aí de trabalho. E eu acho que tem também um pouco do contexto, né? O Luiz falou, poxa, se já era possível, por que não foi feito antes? Porque às vezes o contexto era diferente, porque hoje existe uma consciência maior, existe até uma exigência do mercado, né? E a tecnologia é nova, né, Mauro? E a tecnologia que vai evoluindo também. Nesse sentido, eu queria te perguntar sobre isso. João, como é que, no caso da Val Group, a gente percebendo, né, que o mercado, os clientes estão querendo desenvolver esse lado de circularidade das embalagens, de serem cada vez mais sustentáveis. Como é que isso impulsiona o setor de inovação da Val Group? Bom, a Val Group, ela acredita, né, nessa questão da circularidade há décadas, né? A gente começou a nossa história com reciclagem de plástico. Lá em 1976, né, quando as empresas de produção de embalagem elas não tinham o acesso livre à matéria-prima como hoje, né? Nós tínhamos que reciclar a nossa própria matéria-prima para a gente poder conseguir produzir. Lógico que naquela época era um outro contexto, né? A gente trabalhava com embalagens de leite para transformar em sacolas plásticas que não entravam em contato direto com o alimento, né? Mas isso evoluiu muito dentro da empresa. Então, a Val Group ela foi a primeira empresa do Brasil a conseguir produzir resina de PET reciclado para entrar em contato direto com o alimento de novo, né? Isso foi feito lá em 2008, quando a gente recebeu a aprovação da Anvisa. Em 2012, nós lançamos a primeira garrafa PET com conteúdo 100% reciclado no Brasil, junto com o nosso parceiro. E hoje, né, a gente vem trabalhando junto com as marcas para desenvolver novas tecnologias. Então, tecnologias para tornar as embalagens mais recicláveis, né? Como esses cases aqui da Nestlé também, que há 5 anos atrás era impensável você pensar que esse formato de embalagem flexível, né, Felipe, pudesse ser reciclado, né? E hoje já é possível por causa das novas tecnologias que nós, convertedores de embalagem, vem introduzindo no mercado. Falando um pouco agora em futuro, né? A gente falou no que a gente tem até aqui. Qual que é a sua visão, Felipe, aí do projeto dos sonhos, assim, em termos de embalagens circulares? Isso acho que agora é continuar, né? Ou seja, quando a gente assumiu o compromisso lá atrás, sem imaginar como que seria esse futuro, né? Que eu falei, começa, depois melhora, né? Então isso puxou toda a cadeia, né? Então de máquina, matérias-primas, fornecedores, porque a forma que quando eu comecei lá atrás a desenvolver embalagem, hoje não se aplica mais, né? Então, eu precisava de uma barreira para um produto sensível, era um filme de alumínio, preciso de mais resistência à temperatura, poliéster, preciso melhorar a selagem, polietileno. Então a gente foi criando essas superestruturas, né, que atende super bem, só que depois trouxe um desafio técnico de reciclagem pós-consumo. Eram estruturas que inicialmente pensavam só no produto para que ele chegasse íntegro ao consumidor. Você estava pensando no produto, como é que ele seria embalado, para que ele ficasse protegidinho ali, de tudo, inclusive de problemas mecânicos ou de contaminação, tudo isso para que ele chegasse 100% íntegro no consumidor. Aí depois vem a sustentabilidade, né? Isso, então foi criar esses conceitos, né, pensando já nas tecnologias. Então hoje, né, tem alguns termos, né, desde o grão à xícara, ou né, do campo à mesa, do campo à mesa, né? É. A gente teve que começar a pensar desde o nascimento do produto, qual vai ser a estrutura, qual o processo, o shelf life e o final de vida dele, né, que agora a gente está discutindo bastante, não é tão final, né, ele pode retornar, né? Então, o que eu vejo como evolução, né? Então, filmes que até então não existiam, quando a gente assumiu esses compromissos com ultra alta barreira para substituir uma folha de alumínio, filmes poliolefínicos com mais resistência à temperatura, isso tudo foi o mercado se movimentando para permitir hoje a gente chegar num outro nível de maturidade, que é manter o que a gente construiu, e agora pensando em futuro, né, o que você falou, né, de sonho, a gente falou de desenhar para ser reciclado, né? Então agora eu acho que
com base nisso, criando massa e os mercados e outras empresas também trazendo esse volume, agora é garantir a neutralidade plástico, né? Ou seja, são desenhadas para ser reciclado, então agora é garantir que 100%, né, desse volume não parem em aterros ou tenham um descarte sem valor. E claro, tudo isso além da questão técnica, sem impactar a questão social também da reciclagem, ou seja, toda essa cadeia. Então hoje, quando a gente pensa agora futuro, né, eu vejo muito isso. Esse ecossistema assim fechado, tem uma neutralidade, né, que muitas vezes por falta de infraestrutura, educação, punição, acaba tendo um destino não adequado, né? Então eu vejo dessa forma agora. Começamos lá com desenhar e agora realmente reciclar essas embalagens, né? Eu acho que é importante a gente trazer também a visão do consumidor que está pressionando cada vez mais os fabricantes, né, e a sociedade, enfim, a repensar. Repensar quem faz, de onde vem, como faz, quem são os parceiros. Então, a sociedade está pressionando para uma mudança muito mais sustentável, uma mudança de tecnologia, de pensamento, cobrando os governos, então as PNRS da vida, nas políticas de resíduos sólidos, políticas municipais, federais, o não lixão, né? Não parar no lixão, não pode ter nem lixão, aterro. Mas por que tem que parar no aterro? O que a Nestlé está fazendo para a embalagem realmente voltar e ter esse do berço ao berço, né? Então não é dar um final de vida, é nunca morrer, né? Ficar retornando ao ciclo, e o consumidor está muito mais crítico, seja por acesso à informação, seja por acesso à tecnologia. Hoje, Instagram, TikTok, né, todas as redes sociais permite que o consumidor tenha uma voz muito potente. Tanto é que quando a gente lançou essa embalagem, a gente monitorou muito os questionamentos do consumidor. Então, tudo a partir de agora é o que o consumidor está querendo saber, como eu posso transparecer isso de uma forma democrática para ele, porque a pressão vem aí. O mundo que a gente viveu há alguns anos não existe mais. O futuro é o futuro, né? Exato. Luiz, Felipe, João, muito obrigado por participar aqui com a gente desse episódio do Papo Embalado. Foi muito bacana saber não só do que vocês já conquistaram, mas também da visão de vocês a respeito das embalagens, da sustentabilidade, isso que vem aí pelo futuro. Obrigado mesmo, de verdade. Obrigado, eu que agradeço. Queria agradecer ao Felipe e ao Luiz pela participação. Para a gente é importantíssimo estar levando ao público, né, esse tipo de conhecimento, justamente para o consumidor entender que ele é o motor da jogada. Exatamente. Né? Porque todas as empresas elas se baseiam em oferta e demanda, né? Então, se o consumidor não demandar por sustentabilidade e embalagens sustentáveis, essa transição vai ter um tempo mais lento aí para ser cumprido. É isso. A gente quer conscientizar vocês, a gente precisa também da sua ajuda. E se você gostou desse conteúdo, então adote as boas práticas das redes sociais, que é você curtir esse episódio, é você seguir o nosso canal, compartilhar com seus amigos, as suas amigas, que também estão preocupados e preocupadas com a sustentabilidade. Obrigado pela sua companhia e até um próximo episódio do Papo Embalado. Até lá. Obrigado.